Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre um tópico bastante importante no contexto de mundos pequenos, small worlds, que é a questão da homofilia, né? Definir o que é isso e como é que a gente pode estudar um pouco sobre esse ponto, né, que é tão interessante. Então, em geral, as redes sociais têm uma característica que é bem interessante, tem um termo em inglês que é chamado Birds of Feather, né? Ou a tradução ao pé da letra poderia ser farinhas do mesmo saco, né? No bom sentido da palavra, claro. Que ele significa o seguinte: em geral, é, em uma rede social, os nós do mesmo tipo, aqui representado por cores, eles tendem a interagir entre eles, né? Então, dá para ver aqui que a maior quantidade de conexões acontece com nós da mesma cor, no caso aqui vermelho e verde, e algumas conexões ainda acontecem com nós de cores diferentes. Então, no geral, semelhantes se conectam com semelhantes, com características semelhantes, né? As entidades da nossa rede. E essa característica, como eu falei, ela é chamada homofilia, onde é, itens com propriedades semelhantes se conectam com itens da mesma propriedade. E a métrica que avalia a homofilia, no inglês é assortativity, em português é um termo, uma tradução bem quase ao pé da letra, né? Assortatividade. Então, a assortatividade é uma métrica que, que visa é, quantificar a homofilia, né? Como a gente vai ver. Então, por isso que essa frase, né? Faringe o mesmo saco, fazem sentido aqui nesse contexto. Bom, quando a gente pega algumas redes sociais, a homofilia ela é ainda mais nítida, né? Se a gente pegar algumas aplicativos de paqueras, dating apps e as redes sociais relacionadas, que existem várias, dá para perceber que as pessoas interagem porque elas têm uma característica parecida, né? Isso é o que dá o nosso famoso, porque todo mundo conhece, né? O matching, né? Os algoritmos de recomendação acabam tentando verificar, né, os elementos na rede, que as entidades são as pessoas, né? Tem bots também, mas as pessoas elas acabam interagindo com aqueles que têm características que agradam, né? Então, características semelhantes. Porém, isso, numa primeira visão, é super interessante, mas isso também tem um problema, né? Que são as bolhas, né? Do inglês echo chambers, onde nessas redes sociais as pessoas, os usuários, eles acabam vivendo uma bolha, onde por trás os algoritmos de recomendação acabam reforçando os interesses dos atores e atrizes, os elementos que estão nessa bolha, e acaba limitando muitas das vezes a nossa percepção da realidade, né? Também essa questão da homofilia ajuda a propagar desinformação, fake news, como também ajuda a fortalecer laços de amizade. Então, tem os dois lá, tem os dois lados, né? Mas, de toda forma, a propriedade da homofilia é muito importante por isso. Além de caracterizar determinadas estruturas de redes, como a gente vai ver, mas também ela, quando as redes são muito sortativas, né, como a gente vai ver, isso pode remeter a grupos isolados, é questão de, de excluir, né, determinadas pessoas ou grupos, e isso realmente é algo que precisa ser estudado. Bom, do ponto de vista matemático, existe um estudo já bem delineado, já há várias décadas, sobre o assunto, como é que a gente pode avaliar de forma
quantitativa, ou seja, de forma numérica, como essas redes elas apresentam essa característica de homofilia e, claro, a partir da sortatividade, né? Então tem um paper aqui bem clássico que a gente chama um paper seminal, né? Quando é um paper super referência sobre o problema. Vocês podem ver que pela data aqui tem um link no archive, onde vocês podem baixar esse paper. 2003, o Mark Neumann, né? Aquele da área da física, então isso acaba vindo de outras áreas, né? Até uma das teorias de análise de rede acaba vindo da área da física. Nesse paper seminal ele propôs várias métricas, que a gente vai ver algumas delas, que acaba refletindo essa questão da sortatividade. Então, em uma tabela que eu extraí do próprio paper, aqui está a tabela 1 desse artigo, mostra um estudo interessante que foi feito, né, nas referências 23 e 24 aqui, sobre uma rede de relacionamento entre pessoas, aqui limitada apenas para homens e mulheres, de várias raças e etnias. Então a gente consegue ver aqui algumas probabilidades nessa matriz aqui, né, nessa matriz que aqui está, e umas probabilidades marginais, né? Ou seja, o somatório desses valores aqui dessa linha dá esse valor e o somatório desses valores dessa coluna dá aqui esse valor, variáveis representadas por BI e AI. Então, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, aqui homens pretos e mulheres pretas, né? Então, vamos arredondar aqui para 26% no grupo de estudo que foi feito, né? 26% das relações aí entre homens e mulheres acontecem com homens pretos e mulheres pretas. 1% aproximadamente entre homens pretos e mulheres hispânicas, 3% entre homens pretos e mulheres brancas e com outras raças e etnias. Então a gente vê o seguinte, esses elementos aqui que eu estou marcando, só apagar aqui para ficar mais nítido, aqui a coluna. Então, esses valores especificamente que eu estou destacando aqui nessa matriz são valores interessantes, porque são valores quando os, os participantes dessa rede se relacionam com outros participantes da mesma raça ou etnia. Por exemplo, aqui, ó, hispânico com hispânico, nesse ponto. Branco com branco. É essa probabilidade. Outros com outros. Então, você observa que para uma mesma raça ou etnia, as maiores probabilidades são aquelas onde a relação acontece com pessoas da mesma raça e etnia. Sempre os maiores valores foram esses, com exceção dessa última aqui. Mas, em geral, 26%, as outras probabilidades foram bem baixas. Nos hispânicos, da mesma forma. Pessoas brancas também, 30%, comparado com os outros, 1%, 2% e 3%. E em outros, aqui especulo, né, que a conjunta que seja menor, né, até pelas probabilidades aqui, considerando que esse número é 26% de conexões de toda a população estudada, tá? Não é apenas 26% das relações com homens pretos, é da população inteira. Então, isso aqui acaba nos remetendo a essa questão da assortatividade, da homofilia. Então, dá para ver que o somatório dessas probabilidades, como remete às relações de toda a população, elas têm que somar 1, né? Então, apenas essa nomenclatura aqui de IJ é um elemento aqui na linha I e na coluna J, ou seja, é um elemento da matriz. Esse elemento aqui, por exemplo, estou destacando, seria começando pelo 1, né? 1
ele estaria um elemento na linha 2, ou seja, o i é 2 e o j também é 2, ok? Esse elemento aqui, aí, ele é o somatório. A gente congela uma linha, por exemplo, essa primeira linha aqui, linha um. Digamos, se o i sempre for um e eu variando o j, né, o somatório aqui. Então, quando eu pegar o j1, j2, j3, j4, eu vou pegar cada elemento desse, vou somar, e esse somatório vai ser justamente o A1. O BI, de maneira complementar, no caso aqui chamando de BJ, só para diferenciar a nomenclatura, a gente congela um J, por exemplo, aqui esse J igual a 1, né, essa coluna, e a gente varia o I. Então, I igual a 1 vai ser esse valor, I igual a 2 esse outro, e assim de maneira sucessiva, somatório de tudo isso vai ser o nosso BJ. Pois bem, então o Mark Neumann, ele criou um indicador, um número, né, uma métrica que remete à assortatividade de uma rede, dado por essa expressão, que é bem interessante. Então, inicialmente ele mede é, esses fatores, como eu frisei, né, que estão na diagonal principal, que é justamente aqueles fatores que remetem quando um elemento da rede se conecta com outro elemento igual da rede, com as mesmas características. Observe que o i repete, né, justamente porque esse elemento aqui, por exemplo, é o elemento 1, 1, aqui é o elemento 2, 2, 3, 3, 4, 4, ou seja, a linha é igual à coluna, por isso que é i menos um fator que remete ao respectivo AI e ao BI, dividido por outro fator aqui. É interessante que esse somatório, né, só frisando aqui, esse somatório aqui da diagonal principal, lá na parte de álgebra linear, ele tem um nome interessante, que é o traço. O traço de uma matriz é justamente o somatório da diagonal principal. Por isso que aqui no paper tem essa palavra TR, né? No inglês é trace. O trace da matriz esse é a matriz aqui que eu estou mencionando. E essa operação, esse somatório, se a gente fosse fazer elemento a elemento, a gente ia ver que é o somatório da matriz ao quadrado. Então, essas duas barras aqui, elas remetem nessa simbologia ao somatório dos elementos da matriz e é aqui a matriz ao quadrado. E aqui tem um dado interessante. A gente percebe que quando essa rede, né, que aqui remete a uma rede, ela é, digamos, totalmente assortativa, ou seja, apenas existem conexões entre elementos iguais, por exemplo, homens pretos só se conectam com mulheres pretas. Homens hispânicos só se conectam com mulheres hispânicas. Homens brancos só com mulheres brancas. Se a rede fosse só isso, tudo isso aqui seria zero. Essas outras probabilidades aqui seriam todas zeros. Então só haveria, digamos, conexão na diagonal principal, né? Então, se isso acontecer, é, essas outras probabilidades ali seriam, por exemplo, zero, né? Então, só haveria isso aqui. Por outro lado, deixa eu apagar aqui. Bom, por outro lado, se a rede fosse totalmente desassortativa, né? Ou seja, a conexão só ocorre com elementos de propriedades diferentes, então esse traço aqui seria zero. E se isso acontecer, essa fórmula fica mais simples, né? Porém, por causa desse negativo aqui, o valor do R fica negativo. Então, o R sendo negativo, o que vai acontecer? Quando esse valor aqui ele for próximo de 1, o valor aqui, como é o complemento, vai ser próximo de zero, vai dar um número bem próximo de menos 1.
E quando esse valor for muito próximo de zero, é, acaba que o valor final aqui vai ser muito próximo de zero também, né? Então, o R ele acaba variando de -1 a zero nesse ponto, significando que quando isso acontece, a gente diz que a rede é muito desassortativa. Uma rede desassortativa significa dizer que elementos diferentes, que elementos na rede tendem a se conectar com elementos diferentes da rede, né? Isso pode ter uma característica interessante. Porém, quando elementos iguais tendem a se conectar, a gente diz que a rede é mais assortativa. Então, nesse caso, o R ele vai tender para o número 1. Então, em geral, o R ele tem essa variação. Ele varia de -1, podendo chegar até zero. Se ele estiver nessa faixa aqui, a gente diz que a rede é desassortativa. E quando ele tem valores maiores do que zero, né? Porém menor do que 1, a gente diz que é uma rede assortativa, né? Ou seja, elementos iguais se conectam. Então, essa é a tradução dessa matemática toda. Obviamente, né, para facilitar a nossa vida, o NetworkX nos dá uma mão nesse ponto. Essas continhas, essas equações já estão implementadas lá no NetworkX. Então, tem uma função chamada Attribute Assortativity Coefficients. A gente passa o grafo G e diz qual é o nosso atributo. Por exemplo, lá eu tenho um atributo que é o gênero da pessoa. Então eu posso, através desse valor, eu posso saber se a rede é assortativa em relação ao gênero. Ou seja, será que pessoas do mesmo gênero se conectam? Ou será que são pessoas de gêneros diferentes que se conectam? Tudo isso é possível descobrir com esses números aqui. E também aquela matriz que eu mencionei, a gente pode calcular aquela matriz chamando apenas uma função da mesma forma, passando o grafo e o atributo que a gente quer estudar, né, para nossa sorte. Para a coisa não ficar tão abstrata, eu peguei aqui um outro paper, um pouco mais recente, mas ainda antigo, 2000, mais de uma década, né, 2007. É um paper na rede de contatos, na universidade em UK, no Reino Unido. É, Nessa rede tem 81 vértices, né, que seriam os participantes dessa rede, os indivíduos, e mais de 800 conexões direcionadas e ponderadas. Lendo o paper, dá para entender um pouco melhor, que vocês podem perguntar, se é uma rede de amizade, como é direcionada, né? Então, quer dizer que eu sou amigo de uma pessoa, a pessoa não é meu amigo, não. Como é que funciona? Foi feito um segundo paper, vocês podem ler depois, um questionário, então, isso pode acontecer realmente. Por isso que aqui é um grafo direcionado. Mas, enfim, apenas para contextualizar, vocês podem ver aqui, vocês podem baixar, inclusive, vai ter uma parte prática aí, vocês vão ver isso, o dataset desse paper. Bom, então para facilitar, a gente usando novamente o NetworkX, é possível ver que, após ler a rede do artigo que foi mencionado, dá para ver que tem uma propriedade lá nos nós. Obviamente aqui eu não vou mostrar os 81 nós, né? Mas o nó N0, por exemplo, dá para ver que ele tem uma propriedade grupo, tem um valor 2.0. Então, com essa visão aqui, né, com essa forma bastante elegante, a gente vê que até pelas cores são 4 grupos, né? O grupo 00, o grupo 1.0, 2.0 e 3.0. Perceba que aqui são apenas labels, rótulos. Poderia ser grupo A, B, C, D, são variáveis discretas, certo? Então dá para ver que tem uma setinha, é quando existe uma conexão entre os pontos. Então dá para ver que realmente, ó, fica mais escuro, né? Nós, do mesmo grupo aqui, por exemplo, esse verde, eles tendem a se conectar com nós do mesmo grupo. E a gente vê aqui que no meio aqui, né, tem umas conexões passando, né, que mostra que essa rede não é puramente assortativa, né?
grupos diferentes se conectam entre si. Ok? Então, visualmente a gente consegue obter essa informação. Outra coisa que chama a atenção é que o tamanho dos grupos, né? Parece que esse clarinho aqui, creme, tem uma maior quantidade, seguido pelo verde, esse azul piscina, e o azul aqui só tem dois elementos, que é um grupo menor. Mas enfim, chamando a função, como eu já mencionei, atributo e associatividade com o grafo G, que a gente leu do arquivo, e com o atributo que a gente quer estudar, nesse caso o grupo, o método já implementa aquelas continhas do paper do Neumann. Então, nesse caso, essa rede ela tem uma sortatividade de 0,7, né? Ou seja, como vai até 1 e é positivo, então remete que essa rede realmente ela é bastante assortativa, né? Ou seja, elementos do mesmo grupo, do mesmo tipo, tendem a se conectar com elementos do mesmo tipo. Isso é super interessante. Então, não precisaria a gente fazer esse gráfico aqui, apesar de bastante elegante, mas só com esse resultado a gente consegue entender isso. E aquela matriz que eu já mencionei no artigo do Neumann, a gente também consegue reproduzir aqui de maneira bem interessante com a linha de código, né? Também passando o gráfico e aqui o atributo. Então, percebam, porque essa matriz tem 4 colunas e 4 linhas. Então, como eu tenho 4 grupos, né? 0, 0, 1, 0, 2, 2.0 e 3.0, aqui a primeira linha é do 0, aqui 1, 2 e 3. Da mesma forma as colunas, né? Coluna 0, coluna 1, 2 e 3. Então a gente consegue ver algumas informações interessantes. Ó. 0 com 0 é aqui. 1 com 1 é aqui. 2 com 2, 3 com 3. Então perceba, quase 40% das conexões aqui dentro desse gráfico, dessa rede, ela é entre os elementos 0 e 0, ou seja, elementos do mesmo grupo, 0, né? 1 com 1 é 30%, 2 com 2 é 11% e 3 com 3 é exceção porque o grupo 3 é o menor grupo, né? Só tem dois elementos. Então, isso aqui pode mudar um pouco, mas toda sorte, os outros três grupos têm uma representatividade maior. Então, dá para notar com essa matriz aqui que realmente elementos similares, com mesmas características, acabam se conectando mais entre si. Isso é uma forma interessante, de maneira quantitativa, a gente avaliar a propriedade da homofilia, que vem através da sortatividade. Pois bem, isso para variáveis discretas, né? Grupos, pode ser também ali, por exemplo, gênero, cidade onde a pessoa mora, tudo isso. E a gente pode começar a pensar em perguntas interessantes, né? Será que as pessoas das mesmas cidades interagem entre si mais do que as outras? Enfim, as oportunidades são diversas. Mas isso também não é aplicado só a redes sociais. Redes, de uma forma geral, ela tem propriedades também que podem ser escalares, né? Um número intrínseca da própria rede. Por exemplo, o grau, né? O grau de um nó é quantos vizinhos o nó tem. Mas poderia ter a idade, sei lá, outra coisa. Mas focando aqui na parte do degree, né? Existe uma métrica chamada degree assortativity, né? Ou seja, a assortatividade do grau de um nó, de uma rede. Então aqui tem dois exemplos. Vamos supor que, observe que o tamanho da bola, o tamanho do vértice, acaba refletindo o seu grau aqui. Ou seja, em uma rede assortativa, através do grau, nós, com grau maior, tendem a se conectar com nós com grau maior. Ou seja, semelhantes atraem semelhantes, né? Nesse caso. Então, observe que aqui, nós com o tamanho de uma bola maior acaba se juntando com nós do mesmo tamanho. Em uma rede desassortativa, acontece mais interação entre grupos diferentes. Então dá para ver que nós com uma bola maior, eles acabam interagindo com nós com um vértice menor, com um grau diferente, né? Então, visualmente a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara. E a grande sacada é a gente fazer uma associação com uma correlação, né? A gente já estudou, todo mundo já estudou estatística, probabilidade,
conhece a relação de Pearson, né? Que é uma correlação que vai de -1 a 1. Ou seja, quando tem uma relação próxima de 1, significa dizer que quando uma coisa aumenta, a outra aumenta, e quando a coisa, e no -1, quando uma coisa, uma variável aumenta, a outra diminui. A gente pode ver isso, essa analogia também aqui para a sortatividade do grau. Então, como é que a gente descobre que uma rede é assortativa em relação ao grau, né? Tem várias formas de fazer, vou mostrar aqui duas formas. Uma forma bem visual, digamos assim, a gente pode fazer um gráfico como esse, um scatter plot, né? É, onde o eixo x é o grau dos nós e o eixo y é o grau médio dos vizinhos dos nós. É uma forma de fazer também, a gente consegue extrair esses dados com uma linha de código. O próprio NetworkX, ele tem uma função que ele calcula, né, essas duas variáveis para a gente, com uma linha de código, apenas é necessário passar o gráfico G. A gente vê o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto. O que é que esse ponto diz? Esse ponto diz o seguinte, aqui é o grau, né? Então, a gente pega todos os nós no gráfico que tenham o grau 10. Pode ter vários, certo? É, desses nós que tem um grau 10, eu vou calcular a média dos graus dos vizinhos de cada nó desse. Digamos que a gente tenha três nós com grau 10. Então, eu vou pegar o primeiro e vou calcular a média dos graus dos vizinhos dele. Depois pego o segundo e pego o terceiro. No final, calcula uma outra média, uma média em cima da média. Que, digamos que desse o valor aqui 6, né? E eu faço isso para todos os graus que estão lá no nosso grafo, né? Então, se por acaso a gente está aumentando o valor de K, digamos que K seja o grau dos nós. Se a gente aumenta o valor do K e por acaso o grau médio dos vizinhos aumenta, a gente tem uma relação como essa, que é uma relação que a gente vê aqui pela regressão, né? Ela é uma relação positiva. Quando um aumenta, outro aumenta, que remete à correlação de Pearson. Então, é uma correlação positiva. Então, isso é um indicativo que nós, com um grau elevado, acaba tendendo a se conectar com os nós também de grau elevado. Ou seja, a rede ela tende a ser assortativa, né? Ou seja, é uma rede que tem essa probabilidade de homofilia mais destacada. É uma forma de enxergar isso de maneira visual, né? Se pode também fazer isso com outras variáveis, né? Com outros atributos, desculpe. Não necessariamente com o grau, né? A facilidade com o grau é porque já está implementado no NetworkX. Mas, por exemplo, se nossa rede tivesse um atributo chamado idade, a gente teria que calcular isso na mão, mas também é bem factível. Bom, como eu mencionei, né, o paper do Mark Neumann é um paper seminal, tem muitas métricas, bastante métricas. E, inclusive, ele implementou, propôs, na verdade, uma outra métrica R para esses atributos escalares, como é o caso do degree, do grau, ou mesmo a idade, outras coisas. E essa métrica R agora, dessa forma, ela acaba seguindo a mesma sacada da correlação de Pearson, né? Então, a fórmula ela é basicamente a fórmula de Pearson aplicada para uma matriz, né? Então, a gente tem aqui uma matriz, vamos tentar aqui explicar, traduzir essa equação para vocês. A gente tem uma matriz, que matriz é essa? Essa matriz é a matriz da relação dos graus dos nós na rede. Por exemplo, aqui eu estou assumindo que eu tenho nós com... Aqui a gente tem na rede nós com grau 1, grau 2 e grau 3. Então, esses números aqui, claro, são números fictícios, né? Eles estão dizendo o seguinte. Um nó com grau 1 se conecta com outro nó de grau 1 na rede
ou seja, 7% de todas as conexões da rede, elas têm essa característica. É um nó com grau 1 se comunicando com o nó do grau 1 também. 12% de todas as conexões da rede são entre nós de grau 1 com nós de grau 2. E 4% é conexão entre nós de grau 1 com grau 3. E de maneira sucessiva. Esses números aqui são as probabilidades marginais, né, que é o somatório daqui. E esse valor aqui é esse somatório dessas probabilidades aqui também. São a probabilidade marginal, né? Nesse sentido aqui que dá seta. Esse valor aqui é o desvio padrão dessa distribuição desses valores dessas probabilidades marginais nesse sentido. E aqui é também o desvio padrão das probabilidades marginais nesse sentido aqui. Esses desvios padrões eles estão aqui representados por sigma 2q, que na verdade seria a multiplicação desse valor por esse outro aqui, né? Seria esse termo que está aqui descrito no paper. Bom, esse somatório aqui ele varia JK, porque JK é justamente que eu tenho J linhas e K colunas, isso que remete aos graus, né, dos nós. Isso daqui se repete, seria de 1 a 3 nesse caso. EJK é um elemento específico dessa matriz. E KJ e K, QJ e QK é justamente esses elementos conforme for colocado, né? O KJ, por exemplo, pode ser esse aqui em um dado momento e o KQ é esse de cá. Então são essas variáveis e com isso a gente acaba tendo um valor de R que lembra muito a correlação de Pearson, né? Que varia de -1 a 1, com essa perspectiva. Valores próximos de 1 significa dizer que quando o grau aumenta, a, a, a rede ela tende a conectar nós com grau maiores com outros nós também de graus maiores. E quando o R é negativo, é o contrário, né? Nós com graus grandes, eles tendem a se conectar com nós de graus menores. Bom, claro que toda essa matemática é super elegante, está definida no paper, mas o próprio NetworkX, novamente, ele implementa para a gente isso aí com uma linha de código, só chamando degree assortativity G, né? No nosso exemplo, o valor deu um valor positivo, né? Tudo bem, é próximo de zero, mas é um valor positivo, que remete que a rede é assortativa em relação ao grau. Ou seja, nós, com graus maiores, eles tendem a se conectar também com graus com nós de graus maiores. Então, conforme a gente já tinha visto aqui visualmente, né? Mas, toda sorte, pode ser que em um dado problema não seja possível fazer essa parte visual. Então, só chamando essa função, a gente consegue ter um valor no número, e com esse número a gente pode comparar qualquer outra rede através dessa propriedade. Isso é super interessante. Bom, então, era sobre isso que a gente queria falar nesse tópico. A sortatividade, ela é uma métrica que ela mede uma propriedade chamada homofilia, que, como a gente falou no início, né, nós, de maneira semelhante, eles tendem a se conectar juntos, e é interessante a gente poder mensurar de maneira quantitativa como isso acontece, e a gente demonstrou aqui algumas equações que acabam vindo aí de um paper seminal do Mark Neumann, mas que já são implementados no NetworkX e a gente realmente vai usar isso ao longo aí do curso. Então, nos encontramos aí no próximo tópico. Era tudo. Até lá.